Então, Salmo 81, irmãos, é onde a palavra vai estar ministrando nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. O mesmo Deus que cuidou dele, irmãos, é o mesmo Deus que quer cuidar de todos nós aqui. Quer cuidar da sua vida, quer cuidar da sua casa. Pode passar, irmã. Quer cuidar da sua família. Diga glória a Deus. Ah? Amém? Salmo 81, irmãos. Eu vou fazer a oração com a igreja. Daqui a pouco eu já falo o versículo também, em nome de Jesus. Sexta-feira eu estou fazendo um culto aqui, que é um propósito de oração que eu fiz, né? E convidei a igreja, quem quiser vir, sexta-feira termina, que é dia 1º de agosto. E sexta-feira foi pregado exatamente isso. Deus, ele nos separou para ser suas testemunhas onde nós fomos. Lá ele diz assim, onde nós pregamos na sexta-feira: vocês serão minha testemunha para um povo que tem olhos, mas não quer ver, tem ouvidos, mas não quer ouvir. Aí como que você prega para alguém que não quer escutar a palavra? Como que você prega para alguém que não quer ver as coisas acontecer? Aí vai entrar o seu testemunho. Porque a Bíblia que você vive, ela tem que ser o seu testemunho. Como que eu vou pregar, pastor? Minha família não acredita. Minha família não... Lá ele fala que são pessoas que têm olhos e não vê. Não sei se você escutou esse ditado por aí, que o pior cego é aquele que tem olho não, que é o espiritual, né? Jesus está voltando, mas a pessoa não quer ouvir. Jesus está voltando, mas a pessoa não quer ver, não quer acordar, não quer despertar. Né? Não, é brincadeira, há muito tempo já estou escutando isso. Não, pastor, minha família zomba, minha família escarnece, meus vizinhos não acreditam. E como que eu prego para essas pessoas? Não tem pregação a não ser o seu testemunho. Aí lá vai falar assim, ó: eu separei vocês para ser minhas testemunhas, aonde vocês forem, para pregar para um povo que tem olhos não vê, para um povo que tem ouvido, mas não quer ouvir. Eu falei, que palavra abençoada, Senhor. Diga glória a Deus. E aí, lá ainda termina assim, é Isaías que nós lemos na sexta. Então, eles dirão: Deus existe de verdade. Seus irmãos aqui, alguns viram, outros não. Como ficou o pé dele, irmãos? Ficou só pendurado, né, irmão? Só pendurado. E Deus foi lá e restaurou o pé dele. Para quem vê, falar assim: nossa, Deus existe mesmo. Diga glória a Deus, irmão. Então, se você fala, pastor, estou pregando, mas falando que eu ouvi, então pratica o seu testemunho. A transformação que você está vivendo diante de Deus, em nome de Jesus. E mesmo se eles não quiserem ver, outros vão testemunhar por você. Rapaz, fulano depois começou a ir para a igreja, rapaz, fulano mudou. Você está falando de quem? Da minha mãe? É sua mãe está outra pessoa. Então outros falarão. Porque o nosso testemunho mesmo, que nós testemunhando, geralmente não é válido. João testemunhou de Jesus, Jesus testemunhou de João. Então, quando só o de Jesus era válido, né? Ele é válido, ele é Deus. Mas mesmo assim, João testemunhou de Jesus. E Jesus foi e testemunhou de João. Quando você bate no peito e testemunha de si mesmo, geralmente você vai ser mais cobrado ainda. Então deixa que outros testemunhem a presença de Deus que está na sua vida, em nome de Jesus. Aí vai ser válido. Porque se o da sua casa não quiserem ver, pode deixar que Deus vai levantar outros e vão testemunhar a grandeza e a glória de Deus que está na sua vida, em nome de Jesus. Porque as pessoas vão procurar Jesus, meu irmão, na nossa vida. E o apóstolo Paulo disse: vocês não são mais a carta escrita por caneta e nem por tinta. Vocês agora é a carta escrita pelo Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Para que quando as pessoas
verem você, elas vão ver o evangelho que você vive, o Cristo que tanto você fala, igreja, em nome de Jesus. É tão triste, irmão, quando a gente está na igreja e alguém vira para nós e fala assim: nossa, você é crente mesmo? É triste isso aí, irmão. Eu fico envergonhado, irmão. Nós temos que ter temor para essas coisas de Deus. Diga glória a Deus. Ah, fulano está indo para a igreja. Fulano mente, rapaz. Fulano mente que só fulano é caloteiro. Aquilo não é crente em nada. E tem crente que fica de boa. Não é seu nome não que está sendo difamado, jogando na lama não. É do soberano, é de Jesus. Se você não se importa com teu nome, o nome de Jesus não. É reverência, é temor, é zelo em nome de Jesus. Diga glória a Deus, amados irmãos. Ué. Pedro vai falar assim, ó: não te preocupes se maltratarem nós pelo amor que nós temos na palavra. Agora se preocupe se a sua fama está sendo espalhada como mentiroso, caloteiro, mau caráter. Aí ele disse: se preocupe. Mas tem crente. Irmão, Jeremias 7. Põe-se à porta desse templo, anuncia-te, meu povo, que não adianta esconder nessa igreja, que essa igreja não salva ninguém. O que salva é o testemunho que o irmão falou, é a palavra de Deus em nome de Jesus. Porque quem tem poder de endireitar a nossa vida aqui, não é o pastor, irmão. Quem tem o poder de endireitar a nossa vida aqui, é a palavra do Senhor em nome de Jesus. Diga graças a Deus. O Salmo 81, mas vamos orar? Se você tem a Bíblia, coloca a mão sobre a tua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça nós também te damos, meu Deus, pela oportunidade de poder ouvir a tua palavra. Que ninguém receba essa palavra, meu Deus, como de homem nesta noite, mas que receba a palavra como do céu, do Espírito Santo. Porque é o Senhor, meu Deus, quem fala aos nossos corações. Então fala o coração de cada um, meu Deus, que está aqui nesta noite, para te ouvir, meu Deus, para receber a tua palavra. E que haja dentro aqui desse local, Senhor, corações abertos para ouvir a tua palavra, em o nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Amém? Então no Salmo 81, irmãos, eu vou ler o versículo de número 8 em diante. Aqueles que encontraram, diga glória a Deus. Antes de ler o Salmo 81, eu só quero ler o que está escrito em Oséias, mas não precisa abrir não. Porque em Oséias capítulo 6, irmão, vai dizer assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vida é certa. A sua vinda é certa. Então, agora sim, o Salmo 81. Por que eu li Oséias? Porque Oséias, irmão, no capítulo 6, versículo 3, diz que devemos prosseguir cada dia em conhecer mais a Deus. Assim como a alva surge de manhã. Por exemplo, você sabe que amanhã vai amanhecer, que o sol vai sair. Sim ou não, irmãos? Assim a Bíblia está falando que é certa a vinda do Senhor. Como o sol sai toda manhã, assim o Senhor vai ir também em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E aí ele diz que então, a certeza que nós temos que amanhã vai ter o sol, que amanhã vai ter a alva que vai surgir, o amanhecer. Assim é nosso alvo, é conhecer mais a Deus cada dia em nome de Jesus. Porque qual é o propósito nós estamos aqui? O que mais eu oro a Deus, irmão, Senhor, eu não quero só uma igreja que faça volume. Eu não quero só uma igreja que viva de aparência. Porque isso aí tem vários, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma rede sobre o mar. Ele apanha muito peixe, leva para a terra, leva lá para a praia. Aí a Bíblia diz que ele vai separar os peixes bons, vai colocar no cesto, e o ruim ele vai tirar fora. Então nem todos que estão na igreja são peixe bom.
Tem muito peixe que vai ser separado porque não presta. Quem é que vai fazer essa separação? O pastor? Esse é Jesus, o pescador. Então, o reino de Deus, não liga não se você está vendo alguém que não está bem não, que não quer se aprumar, não ligue não. Porque dentro da igreja vai ter, irmão. Vai ter todo tipo de gente. Ele também na parábola do joio e do trigo, ele fala que o que vai separar o joio do trigo é o fogo. Diga glória a Deus. Então o reino de Deus é semelhante a um homem que joga uma rede, ele apanha todo tipo de peixe, aí ele vai lá e vai separar. Quem é os peixes ruins, pastor? É aquele que escutou a palavra, mas não quis mudança. É aquele que escutou a palavra, mas não se arrependeu. Mas ele deixou de buscar? Não, continuou na igreja. Com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, os mesmos palavreados, as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito. Esse é um peixe ruim. Não vai ter serventia para ele. Porque, irmãos, qual é o propósito nós estamos aqui? Eu oro a Deus, Senhor, eu quero uma igreja verdadeiramente sedenta. Uma igreja que quer te conhecer, uma igreja que quer morar no céu, uma igreja que quer viver contigo no reino, em nome de Jesus. Porque ele disse para Gideão, Gideão, não precisa desse monte de gente não. Separa aí para mim alguns aí e você vai vencer. Porque às vezes, irmão, tem gente que se impressiona com quantidade. Multidão, nossa, eu fui naquela igreja, mas na igreja tinha uma alma. Pois é, irmão. Não vá assim por impressão não, de isso aqui não. Nem sempre onde tem multidão, aquela multidão será salva. Porque quem conhece o coração da multidão não é o pastor que está ali, é Jesus. É quem que conhece o coração de cada um? É Jesus. Diga glória a Deus. Hoje você tem a oportunidade, a melhor oportunidade da sua vida, a grande decisão de sair daqui com uma vida totalmente diferente. Porque quem te conhece aqui é Jesus. Diga glória a Deus. Então qual é o propósito nós estamos aqui, pastor Sandro? Não é de encher igreja, não é ter... É bom, claro, o pastor fica feliz quando vem, né? Almas, quando a igreja está cheia. O pastor se alegra, irmãos. Mas o pastor que ama a salvação das suas ovelhas, ele vai se preocupar em orar para as ovelhas se converter. Se eu estiver aqui enganando vocês, irmão, eu serei o primeiro que vou para o inferno. E como eu não quero ir para o inferno, então eu não quero que ninguém vá comigo. Para mim não fazer isso com você, eu tenho que pregar a verdade para ti. Vai doer um bocadinho, vai ferir um bocadinho, mas o Espírito Santo te cura. Diga glória a Deus. Porque, irmão, tem gente que é assim, ela senta na igreja, ela sabe o que ela está fazendo, que ela tem a consciência que não está certo, mas está escutando alguém ainda ali apoiando mais ainda o erro dela. Assim não vale, irmão. É preciso eu ter um local, ou é preciso eu escutar algo que me abra os olhos, que me desperta para refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Outra hora você estava como uma criança, olha a sua idade agora, daqui a pouco você parte. O que você vai levar? Essa semana eu visitei um grande empresário, eu e mais a minha esposa. E foi bonito ver o testemunho dele para mim. Ele falou, pastor, eu já entendi que o sentido para mim, que tudo que Deus está me dando de recurso, se não for para me abençoar meus funcionários, abençoar as pessoas, não adianta de nada. Porque quando eu morrer, eu não vou levar nada dessa vida. Nem a última roupa eu vou escolher. Nem o último carro vai ser transportado por mim. Então, irmão, você tem que ter consciência dessa palavra também. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, pastor, qual é o sentido? Qual a importância de nós estarmos aqui? De conhecermos o que é a vontade de Deus na nossa vida. Quantos quer conhecer a vontade de Deus mais e mais na sua vida? Diga glória a Deus. Esse é o seu propósito. Porque a partir do momento que ele fala lá, prossigamos de conhecer cada dia mais a Deus. Então o propósito da igreja está aqui,
da igreja reunir aqui, da igreja vir buscar, de todos estarem aqui presentes, é um único só. Eu quero conhecer a vontade de Deus em nome de Jesus. Porque uma vez Deus revelando a sua vontade para a nossa vida, irmãos, e nós conhecemos e praticamos a sua vontade, não experimentemos o juízo que está por vir sobre essa terra e nem sobre a nossa vida. Tem um juízo vindo sobre essa terra. Mas tem um juízo que acontece também para mim, quando eu desprezo e não conhecer a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, quando você sair da sua casa, eu vou porque eu quero conhecer mais a vontade de Deus. Falei no último culto de quarta-feira. Uma coisa é você me ver aqui, eu já estou aqui quase 4 anos. Ver a minha cara todo dia. Fala, não, eu vou lá de novo, aquele pastor. Às vezes tem que falar, mas o pastor culto ele, eu mesmo. Mas não, a fonte não sou eu. A fonte é Jesus. Então sempre tem água para nos dar de beber. Sempre tem coisa nova a revelar em nome de Jesus para a nossa vida. E eu garanto que teve muitos de vocês aqui que passaram a conhecer mais a vontade de Deus ainda, pela escritura que foi revelada em nome de Jesus. Porque quem é que vai perecer, irmão? Quem está desprezando o conhecimento de Deus. Então eu conheço a Deus. Não quero o juízo que vai vir da parte dele. Não quero experimentar esse juízo sobre a minha vida. Então quando eu conheço a Deus, e me relaciono, busco intimidade, busco, sabe, aquilo que Ele quer, me aprofundar ainda mais, eu vou conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele na minha vida. Tem muita gente carregando coisa, meu irmão, que não foi Deus que falou com você, e dentro da igreja. E quando você carrega um fardo que não vem de Jesus, se torna pesada a sua vida com Deus. É prazeroso nós estar na igreja. Porque se você pode estar num lugar bom agora, nesse mundo, nessa terra, é aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus. Nesse exato momento, 8h10, tem muita mãe desesperada, caçando o seu filho no necrotério, Politec, polícia. Muita mulher dizendo, aonde que está meu marido? Está me traindo, só pode. Há outros maridos dizendo, onde está minha esposa? Mas enquanto você senta e conhece a Deus, você experimenta o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, a restauração de Deus, a cura de Deus, o plano que Ele tem para a nossa vida em nome de Jesus. No capítulo 81, do versículo 8, diz assim, ó: ouve, povo meu. Deus falando através do Salmo 81, versículo 8. Essa palavra é uma exortação que o Senhor trouxe para o povo dele. Naquele tempo Deus falava verdadeiramente com Israel, o povo que Ele separou para ser o seu povo. Mas hoje, através de Cristo Jesus, que fomos também aqui chamados por filho através de Cristo, hoje nós somos o povo que? De Deus. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutar ou se me ouvir. Pastor Sandro, é todo mundo que está na igreja escutando? Não. Tem gente que entra aqui, a palavra sai por aqui, porque não escutou nada. Por isso que Deus chama a atenção. Ouve, povo meu. Tudo começa no que você ouve, irmão. A sua vitória, o que você crê que pode acontecer, começa nos seus ouvidos. Ou você acha que Deus não sabe trabalhar? Já pensou se Ele desse 2 bocas para cada um de nós? Se com 2 ouvidos nós não estamos escutando, mas Ele desse 2 bocas, aí que o povo não ia escutar mesmo. Mas Ele deu 2 ouvidos, para você ouvir bem o que Ele quer falar contigo em nome de Jesus. Se há um juízo sobre a tua vida, há alguma coisa, consequência, algo que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo?
Primeiro, meu irmão, talvez vai começar porque eu não estou ouvindo o que Deus está falando. Quando que eu sei, pastor, que eu escutei a Deus? Quando você vai praticar a palavra do Senhor. Peraí, Deus falou comigo naquele culto, não foi a voz do homem. Por exemplo, eu já ia começar a palavra. A hora que eu abri, o Espírito Santo brandou. Chama para dar testemunho. Eu já escutei a voz de Deus. Eu falei, tem alguém que quer dar testemunho, então eu vou obedecer. E aí o Senhor, Ele está falando com o povo dele, hoje somos nós. Ouve, povo meu, quero exortar. O que é exortar? Um conselho. Então Deus quer dar um conselho para toda a sua igreja, para todo o teu povo. Ei, irmão, se tem alguém que você nesta noite pode receber um grande conselho do Senhor em nome de Jesus. Ouve, povo meu, quero exortar. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus o quê? Alheio. Ele já queria que o povo dele não tivesse Deus o quê? Alheio. Não tivesse ali Deus alheio. Não haja no meio de ti deuses. O que é deuses? Tudo aquilo que vai roubar o que? A glória de Deus. Cuidado com os deuses que ficam no nosso coração, meu irmão. Nós devemos vigiar. Porque as pessoas pensam que o diabo que leva elas para o inferno. O diabo não tem poder para levar ninguém para o inferno. O que leva para o inferno é os deuses que estão dentro de você. É as fraquezas que você não se liberta que levam você para o inferno. Nenhum demônio tem poder de arrastar ninguém aqui para o inferno. Nenhum diabo tem poder, nem ele mesmo. Ele não é dono de lá. Ele não criou lá. Pastor, o diabo está levando para o inferno. Não, o que leva você para o inferno, o que me leva para o inferno, é os deuses que muitas das vezes está dentro do nosso coração. Porque se tem alguém fraco, meu irmão, somos nós. Somos fracos de olhar. Somos fracos, muitas das vezes, de pensar. Somos fracos, muitas das vezes, sabe, na parte financeira. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então quando diz, não haja... pastor Sandro, eu achei que isso aqui era só aquela imagem, só aquele negócio. Não. Tudo aquilo que você não tira, não se liberta, pode se tornar um Deus na sua vida. E pode até atrapalhar. Nem te prostre ante deuses estranhos. Diga glória a Deus. Nem te prostre ante Deus. Então a primeira coisa que Deus queria que eles escutassem era isso. Que eles não tivessem nenhum outro Deus. Irmãos, precisa de outra coisa na nossa vida? Jesus é suficiente, irmãos, para você. Quando você faz de Jesus o centro, a suficiência da sua vida, todas as outras coisas que você tem fraqueza em querer correr atrás, tendência a cair, tendência a ficar decepcionando, tendência a ficar chorando, tendência a ficar toda hora, ai pastor, ai fulano, ai meu trano, eu estou sofrendo. Toda a sua fraqueza, que você muitas vezes corre atrás, busca para ir atrás, Ele traz até você. Quando você fala assim, Jesus, o Senhor é meu único e suficiente em salvar. O que nós louvamos aqui? A alegria de toda a terra. O cristão que tem Jesus, meu irmão, como alegria e suficiente da sua vida, ele não fica desesperado não, correndo atrás de mais nada não, irmãos. É isso que tem feito muitos cristãos ter deuses, irmãos, fraquezas pelas coisas desse mundo. Ou você acha que Jesus não sabe a água correta de te dar? O que nós lemos aqui no começo? Aquele que tem sede, vem a mim, o quê? Fala, irmãos. Ô Jesus amado, fala, irmãos. Aquele que tem sede, vem em mim, o quê? Você acha que ele vai dar água errada para você?
Jesus tem a água certa para ti, em nome de Jesus. A água verdadeiramente que vai matar a nossa sede, a nossa necessidade, igreja. Diga glória a Deus. Não precisa você falar assim, Jesus é suficiente, eu estou bebendo a água dele. Ah, mas enquanto eu não tiver isso, eu não serei feliz. Então você não está bebendo a água de Jesus, coisa nenhuma. Que igreja é essa, meu irmão? Que está dizendo que ama Jesus, que está dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu sou a alegria de toda a terra, mas eu vivo batendo cabeça atrás de dinheiro, atrás de recursos, atrás de prazer, atrás de coisas deste mundo. Eu tenho que crer que Ele é meu pastor e cuida de mim, e quando eu busco Ele, todas as coisas que eu quero, Ele trará para mim, mas desde a vontade dEle também, em nome de Jesus. Porque Ele não vai te dar água para você ter sede novamente. Então, irmãos, ele está dizendo aqui, não quero deuses estranhos. Versículo 10, eu sou o Senhor, seu Deus. Diga glória a Deus. Faça Ele suficiente para a tua vida nesta noite. Entrega para Ele. Deus, Ele só quer a nossa entrega, irmão, para Ele fazer um milagre. O profeta chegou na casa da viúva e falou, o que você tem? Eu tenho esse pouquinho de azeite. Ele falou, então entrega para mim, faz primeiro para mim. O problema é que você muitas das vezes não quer entregar, irmãos. Entrega teu coração, entrega tua alma, entrega teu pensamento, entrega para Ele em nome de Jesus, viva para Ele. Confesse Ele hoje para a tua casa, para os teus amigos, nestas ruas, nesta cidade. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por o Senhor me aceitar. Já ensinei, torno a ensinar. Esse negócio de alguém que aceitar Jesus, esse negócio não existe. Porque já teve um monte de gente que sentou na igreja e não foi aceito por Jesus. Se Jesus não aceitar você, meu irmão, quem é você para aceitar Jesus? Quem sou eu para aceitar Jesus, irmão? Eu todo santo dia, quando eu levanto da minha cama, eu digo, Jesus, muito obrigado por o Senhor ter me aceitado. Porque se depender das pessoas que estão à sua volta, você, me perdoa a palavra, eu vou usar uma palavra aqui, você está lascado. Aí você vai desprezar aquele que morreu por você e te ama. Não despreze o amor dele. O grande erro da humanidade, o que nós vamos estar vendo aqui, é desprezar o amor de Deus. Você pode me desprezar, não dá nada não. Eu posso desprezar você, não dá nada não. Porque se eu dependesse de pastores e até alguns irmãos da igreja, eu nem sequer falaria de Jesus, porque eu não merecia, eu era desprezado. Mas quando Jesus aceita, irmão, acabou. Não tem fé, não tem homem, não tem nada, principado que separa você do amor de Deus. Por isso que não pode ficar preocupado com ninguém. Eu não estou acreditando que você agora é crente. Eu não tenho que provar nada para você mesmo, glória a Deus. Aquele pastor não é homem de Deus não, anda de bicicletinha, aquela igrejinha. Eu não estou nem aí com esse povo, irmão, conversador fiado, fofoqueiro. Eu sirvo agradando o meu Jesus todos os dias no meu coração. Às vezes chega a gente aqui e fala assim, mas essa igreja tem mais aonde? Onde que é a sede dela? Eu falo, a sede dela, você quer saber onde que é? Eternidade com Deus, é no céu. Porque daqui, meu irmão, é só para a eternidade com Deus, só para a glória. É porque as pessoas materialistas, até irmãos que muitas das vezes dá mais credibilidade quando tem mais igreja, mais sede. Porque acham que as coisas de Deus são medidas assim. As coisas de Deus não são medidas assim. Quem mede as coisas de Deus assim são os homens. É os homens que olham aqueles templos formosos, aqueles templos bonitão e diz, oh, Jesus está aqui. Mas nunca esqueça que Ele usa as coisas loucas, pequenas, desprezíveis dessa terra para confundir as que são. Muitas das vezes tem gente desprezando o seu simples local. Muitas das vezes, quando chegar diante do grande dia, Ele vai dizer, é lá que eu coloquei a salvação para ti. Não estou dizendo que as outras não salvam, todas salvam.
Mas Deus não se move por aparência. Deus se move pela verdade do coração de cada um. Chegaram e falaram assim, os religiosos, tudo era o templo. E quando Jesus falou assim, esse templo vai ser destruído e vai ser construído em 3 dias, e falaram, esse é doido. Demorou 40 e poucos anos, ele está dizendo que vai se destruir em 3 dias. Jesus não falava daquele templo material, Jesus falava desse templo. Amanhã ou depois, isso aqui pode ser um bar, pode ser uma lanchonete, pode ser qualquer outra coisa. Mas o templo é você, a igreja é você. Amanhã ou depois, se isso aqui falar, a dona falou assim, pastor, eu quero meu salão. Aonde tiver eu e você, mais 2, mais um, debaixo de um pé de mangueira, lá já vai estar a igreja de Cristo, amados. Eu louvo a Deus que nós temos espaço para agradecer, para aqui estar vindo, reunir. Mas a igreja, meu irmão, a igreja é quando você está lá na sua casa, ó, lavando a louça. A igreja é quando está lá na sua casa, limpando o chão. O que nós pregamos quarta-feira? O marido viva a vida comum do lar, junto com a sua esposa. O que é a vida comum do lar que nós ensinamos quarta-feira? Não é aquele marido que se acha tão bom que ele fala assim, eu não posso lavar uma louça dentro de casa. Esse marido não entendeu. A vida comum é o marido ajudar a esposa, lavar uma louça, passar um pano. Minha mulher está doente, eu vou lavar a roupa dela. Mas tem homem que é muito machão e nem não consegue. E a oração dele nem vai ser ouvida, o que nós pregamos aqui, quarta-feira. Viver a vida comum do lar é essa. É o homem falar assim, não amor, hoje senta que eu quero fazer a janta. Hoje senta que eu vou passar um pano na casa. Hoje senta que eu vou passar a roupa aqui da criança. Isso é viver a vida comum, que o marido tem que viver dentro da sua casa. A principal igreja, você vai viver ela dentro da sua casa, longe disso aqui, ó. Essa é a verdadeira igreja. Quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no seu dia a dia, quando você estiver no trânsito, que alguém te xingar, que alguém falar um palavrão para você, você falar nada, você dizer, não, eu te abençoo, tá? Fica em paz, tá? Então essa é a igreja que Jesus quer. Diga glória a Deus. Então, todos esses templos, eu fui lá no Cuiabá, um amigo meu lá, o pastor, ele ganhou um terreno lá, ele comprou um terreno. Eu falei, pastor, o senhor crê que Jesus está voltando? Ele falou, creio, pastor Sandro, meu pai. Eu falei, então, não perde tempo construindo aqui não, nada absurdo. Eu falei, pastor, põe duas lona aí, e já vai louvando a Deus com os irmãos da igreja. Falei, pastor, não é hora mais de ficar perdendo tempo com um temprão absurdo, não. Com esses grandes monumentos, pastor. Falei, para com isso, pastor. Jesus quer que a sua igreja se prepare. Não se prepare em material, mas se prepare espiritual em nome de Jesus. Independente se você está aqui amanhã ou não dentro dessas 4 paredes, mas você está sendo preparada e se preparando todos os dias como igreja, prudente, vigilante e de oração que você é em nome de Jesus. Então aí, a gente enfrenta muito isso aí, né? Desconfiança, é normal. Desconfiança, meio que um pé atrás, incredulidade. Mas o irmão falou assim, mas só tem uma sede lá que ajuda o senhor, né? Eu falei, que sede, irmão? Mas só não tem nenhuma sede. Eu falei, não, a minha sede é aquela lá, tá lá no céu. Essa é a minha sede. Aí o pastor esse dia, quem é que ajuda o senhor aí? Eu falei, 3. Nossa, começou o trabalho agora, já tem 3 dias. Eu falei, tem, todo dia, não é só nos cultos não. Quem é os 3 pastores? Eu falei, não é pastor não. Quem é? Falei, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo dia ele me ajuda no culto. Porque se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estiver contigo, meu irmão, não vale de nada homem com você. Nossa sede é no céu, irmãos. É no reino de Deus. Diga glória a Deus. É porque as pessoas falam assim, né? Mas por que eu vou ajudar então? Só essa igreja? Todas precisam. Só que eu vou dizer para você ainda mais uma verdade. Aquela que está sozinha ainda precisa mais de ajuda, porque ela está só lá sozinha por Deus. E por aquelas que Deus levanta. Outras que tem mais, outros vão ajudar. Eu particularmente, eu ajudo aquelas que estão sozinhas, que estão começando, que precisa mais.
Aquelas já tem 100, 50, já tem um monte de igreja, elas terão mais braço, mais gente para ajudar. Então, se olhar mesmo no olhar dos homens, quem é que precisa mais é que está ali. Peraí, está ali só o varão, está só a família dele, está só o homem de Deus ali. É ali que eu vou ajudar mais com a minha oferta, com o meu dízimo, com as minhas orações, vou abençoar ali. Os outros, glória a Deus, Deus já levantou, Deus já tem ajudado, já tem outras igrejas também em nome de Jesus, diga amém. Porque a base de Deus aqui, irmão, é só vocês. Então ele continua dizendo, eu sou o Senhor, versículo 10, teu Deus, que tirei da terra da onde, irmãos? Do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Agora, olha no versículo de número 11, irmão. Deus falou, escuta, eu quero falar com vocês, essa é a minha exortação para vocês, escuta aí, eu quero que vocês me ouçam. Eu não quero que vocês tenham outro Deus. Eu não quero que vocês se prostrem diante de Deus. Eu vou cuidar, eu vou ser suficiente. Eu vou dar o pão, eu vou dar carne, eu vou abrir mar. Eu vou fazer tudo por vocês. Só quero que vocês creiam que eu tirei vocês do Egito. Não para deixar morrer de fome, não para perecer. Mas abra a boca que eu quero encher. Diga glória a Deus, irmão. Então fala para o teu irmão, diga, Deus, tenha um cuidado para a nossa vida. Ele sabe cuidar da nossa vida. Amém? Ele não é aquele que você abre a boca e passa fome. Quando você abre a boca, ele tem como colocar mantimento, providência na sua vida em nome de Jesus. Só que aí no versículo 11, olha o que está escrito. Mas, meu Deus, o meu povo não quis o que, irmãos? Me escutar o que? A voz. Meu Deus. O povo não quis escutar a voz do Senhor. E Israel não o que? Me atendeu. Então Deus falou, Deus mostrou, mas mesmo assim o povo não quis escutar a sua, desprezaram a voz de Deus. Desprezaram a palavra o que? De Deus. Não ligaram, não atenderam para Deus. O mesmo Deus que falou com esse povo, o mesmo Deus hoje está falando com esse povo aqui, comigo, com você. E o que Ele quer desde o começo? Que escute da sua voz. Que atenda a sua voz. Só isso que Deus quer. Ninguém vai poder sair daqui dizendo, Deus pediu para mim ficar no milho 1 hora. Ninguém vai poder sair daqui dizendo, Deus falou para mim caminhar daqui lá em Castanheira. Deus falou para mim lá, pegar meu carro, minha moto e dar lá. A única coisa que Deus quer, que escute a sua voz. Que ouça a sua voz. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então ninguém vai poder sair daqui e dizer, não, Deus pediu algo que eu não posso fazer. É igual lá, as pessoas que não têm um entendimento, elas falam assim, geralmente quando você convida alguém para ir para a igreja, para vir para a igreja, e eu não escutei isso aqui ainda, mas já escutei muito nessa caminhada. Fulano, quarta vai ter culto, tal dia vai ter culto. Pastor, eu vou fazer o impossível possível para ir. Ninguém faz o impossível. O impossível é só Deus que faz. Você só faz o que é possível para ti. Mas quando você não faz nem o que é possível para ti, como que você vai ver o impossível de Deus na sua vida? Eu falava para o irmão da onde que eu andava para ir para a igreja. Eu chegava 3:30 da tarde em casa. E 4 para 5 horas eu estava abrindo a igreja para o pastor.
Hoje ainda tenho uma bicicleta depois que eu vendi meu carro. Glória a Deus por isso. Mas se você ver, olha como eu fazia para ir para a igreja. Por que, pastor Santo? Para não pegar poeira demais na barra da calça. Chegava lá na igreja. E estava pronto para agradecer. Porque era possível andar. Eu tenho perna que se move em nome de Jesus. Eu tenho pé que se move, então eu tenho que agradecer a Deus e fazer o que é possível. Eu andava quilômetros, irmão. Chegava em casa, estava até bufando e cansado. Mas com a minha consciência que eu fiz o que foi possível para mim. Porque o meu Jesus fez o que é impossível. Para mim fazer o que é possível para Ele em nome de Jesus. Tem dia, caindo um pé d'água, eu chegava lá com guarda-chuva, mais molhado a costa do que tudo. O pastor falava assim, ô obreiro Sandro, você não precisava ver hoje. Eu falei, não. Pastor, Deus abençoe, me perdoe, mas eu fiz um compromisso além de ti. Meu compromisso é com Jesus. Deixa eu servir, pastor, molhadinho mesmo. Porque eu sei que meu Deus me deu a chuva e molhou minha roupa. Mas Ele é fiel e vai me dar o sol e vai secar essa roupa. Em nome de Jesus. Sabe por que a igreja muitas das vezes não avança, não prospera? Por causa do próprio espírito inconstante. De quando vai fazer, pensa demais e retrocede. Meu irmão, Jesus disse assim, ó, e esta casta de demônios só sai por jejum e oração. De que casta Jesus falava? Da incredulidade que estava no coração dos religiosos da época. O demônio que estava oprimindo aquele menino que jogava no fogo e na água, não era nem perto do demônio que estava na mente dos religiosos, incrédulos. Que enquanto o menino estava morrendo, discutindo com os discípulos quem era mais crente, quem era mais espiritual, quem era mais santo. Tipo de religioso que não entende nada da palavra de Deus. As almas morrendo, as almas perecendo. Talvez o vizinho dele está morrendo à míngua, mas ele bate no peito e diz, eu sou bom. Isso é típico de religioso, irmão. Jesus chegou e falou, o que está acontecendo aí? Nós estamos discutindo com os seus discípulos quem é mais santo. Ele falou assim para os discípulos, sai daí. Para de ficar discutindo com esses homens aí que são incrédulos, que tem um demônio na mente deles, cegando o entendimento deles para não escutar a palavra de Deus. Porque não tem coisa pior do que a incredulidade que está no seu coração, irmão. E tudo que nós fazemos com incredulidade, Deus vê é pecado. Então, existe um espiritual na nossa vida, um demônio, meu irmão, que nós temos que expulsar de nós. Pastor, que pesado. Pois é, Tiago fala, vocês julgam que vão receber alguma coisa por ser inconstante? Tem gente que não faz nada direito para Deus, irmão. Vem um culto, a outro já não dá. Pastor, eu fiz isso, amanhã já apareceu, já me atrapalhou, não deu mais para fazer. Hoje eu fiz essa oferta, agora apareceu uma conta. Não, irmão, seja firme com Deus em nome de Jesus. Tenha propósito. Tenha fé no seu coração em nome de Jesus, que Deus vai cuidar de ti para a glória de Deus. Deus não pode contar. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse Deus não tem prazer. Então nós temos que falar, Senhor, em nome de Jesus, que todo espiritual da inconstância saia da minha vida. Aceitou Jesus hoje, vai até o fim. Amanhã ou depois vai aparecer prova, o inimigo vai se levantar, cansaço vai surgir, outras coisas vão se levantar, mas persevera, irmão. Se fosse tudo fácil, meu irmão, nem para Jesus foi fácil. Por que para mim tem que ser fácil? As coisas são difíceis? Sim, é difícil, mas na caminhada com Deus é possível em nome de Jesus. Então como que muitas das vezes eu oro e digo, Senhor Jesus, o Senhor é o Deus do impossível. Mas quando Ele fala assim para mim, vai, levanta, pega vasilhas emprestadas, não pouca e muita, mas o que é possível eu reclamo, eu não tenho espírito, eu não tenho coragem, eu não tenho atitude. Já pensou se aquela mulher ficasse com vergonha? Profeta, aí eu morro de vergonha, profeta, dos meus vizinhos. O profeta ia falar assim, então pereça aí.
O milagre acontece, mas quando você faz o que é possível. Quem vai encher as talhas de água é você. Quem vai sair pegando vasilhas emprestadas é você. É você que vai descer o Jordão e vai mergulhar 7 vezes em nome de Jesus. Então entrega a sua fé a Deus, entrega a sua obediência a Deus, entrega o teu coração a Deus em nome de Jesus. Tem dias que eu chego para mim mesmo e às vezes até falo minha esposa, quarta, sim, sexta, quando o propósito já está terminando, ou eu não quero entrar na igreja, mas eu falei, não, eu vou entrar, e daquele culto Deus me renovará, todo esse mal vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Meu filho, domingo passado, estava tossindo, uma semana. E eu falei para ele, meu filho, que tosse é essa? Falei, vai para a UPA, meu filho. Mandei ele para a UPA, orei por ele, ele foi na UPA. Aí o menino parece que continuou mais tossindo ainda, porque eu quero falar algo para você. Quando a coisa é espiritual e você recorre a coisas naturais do mundo, parece que piora mais ainda, para Deus despertar você mesmo para entender que é coisa espiritual. Aí eu falei para minha esposa, o menino parece que voltou tossindo mais. Aí vem aquela coisa, olha a inconstância. Fala para ele ficar em casa, senão vai atrapalhar o culto. Fala para ele ficar em casa, porque senão ele vai tossir, os irmãos vai olhar para ele. Eu falei para minha esposa, e aí? Ele entra no culto, o menino está tossindo e tal. Mas você que sabe, Sandro. Eu falei, então tá bom. Eu falei, meu filho, cata um pano, pega uma fralda aí, um pano. Quando você tossir, põe na boca. Mas daquele culto, você vai entrar e vai sair curado para a honra e glória de Jesus. Quer ver, a pessoa fica nessa. Ah, eu não vou porque eu atrapalhar, não vou levar meu filho porque atrapalhar. Deixa que atrapalhe, deixa que seu filho corra aí, deixa que seu filho faça o que for. Mas venha com ele em nome do Senhor Jesus. Eu falei, meu filho, vá para aquele culto. Porque quando você sair daquele culto, Deus te curará. Você não vai ter mais nada. Dito e feito, irmão. O menino ficou o culto inteiro ali. E aqui, pregando a palavra. Porque enquanto nós estamos num ambiente espiritual, que Jesus está presente, Ele vai fazendo a obra para a glória de Deus. Mas se você se entrega, meu irmão, a Bíblia diz que naquele dia, que a luta é grande, e você se entrega, a sua força vai ser, pequeno, provérbio diz. É naquele dia que você fala, poxa, eu vou descansar. Ah, mas é quarta-feira. Está repreendido, Satanás. Eu vou buscar o meu Senhor, o renovo do meu Deus, a palavra da minha alma, em nome de Jesus. Diabo é uma armadilha, meu irmão, que nós cai direitinho. Aí dormiu o domingo todo ainda. Quando foi na segunda-feira, falei para minha esposa, cadê a tosse do menino? Ela falou, Sandro, foi curado. Falei, glória a Deus. Faz o que é possível para você, irmão. E deixa que o Deus do impossível vai fazer. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite bem forte para a glória de Deus? Oh, aleluia, Senhor. Não se limita a sua fé nas coisas desse mundo. Não se limita a sua fé ao apoio desta terra. Você tem uma fé que ela vai além das coisas desse mundo. Você tem uma fé do sobrenatural para vencer tudo aqui. Em nome de Jesus, igreja. Mas o meu povo não me escutou. Olha o versículo 13, irmão. Meu Deus. Versículo 12, perdão. 12, né? Quem está lendo comigo, diga glória a Deus. Assim deixei andar no quê? Na teimosia do seu coração. Meu Deus. Coração nosso é teimoso. Assim deixei andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios o quê? Conselhos. Meu Deus. O que é um coração teimoso? Coração obstinado. Coração que não aceita o conselho, a exortação.
Provérbio 29:1 vai falar que o homem de coração obstinado virá sobre ele de repente o mal e vai quebrar e não haverá cura para ele. O que é o teimoso de coração, pastor Sandro? É aquele que conhece a vontade de Deus. É aquele que está recebendo a instrução de Deus. Que Deus está apontando para ele esse caminho, mas ele continua andando do seu jeito. Esse é obstinado de coração. Quando você é entregue aos seus próprios caminhos, esse é o pior juízo de Deus para mim e para você. Quando Deus olha e diz, basta. Quer ir? Vá. Não tem juízo pior do que isso para o homem, irmãos. Por isso que eu falei. Qual é o propósito nós estamos no culto? Conhecer a Deus. Você vai lá, comprou qualquer coisa hoje, vai vir com o manual, diga amém. Se você for teimoso, tentar mexer no negócio sem manual, você pode queimar, você pode dar um prejuízo para ti mesmo. Mas se você for uma pessoa que não é teimoso, mas gosta de olhar o manual e falar assim, não, peraí, eu não sei ligar. Porque às vezes nós somos teimosos. Nós achamos que sabe melhor do que Deus o que é bom para nós. Se fosse para você estar andando pelos seus próprios caminhos, estar arrebentando, tudo dando certo para você, você não estaria aqui. Você só está aqui porque você está cansado de teimar e não dá certo para ti. Porque tem gente assim. Passa aqui num culto como esse. Ah, esse povo besta. Ouvindo pastor, dando dinheiro para pastor. Acha que fazendo tudo que está dando na cabeça dela, ela está arrebentando. Nada, pai. Eu quero. Ah, eu vou. Ah, não tem ninguém que fala. Acha que está arrebentando. No final, vai se arrebentar mesmo. Mas a palavra de Deus é o manual para se conhecer o Criador. Conhecereis a verdade vos libertará. De que verdade que ela está falando? Só ler a Bíblia? Só ponhar uma roupa de crente? Só tá... Não é esse conhecimento. Aquele conhecimento é um conhecimento de relacionamento. É um conhecimento de vivência, de conviver com Jesus. Porque qualquer que conhece Jesus, quando ele vê uma luta na vida dele, ele não vai dizer, Deus, por quê? O que passa a luta e vive reclamando, não conhece a Deus. O que vê uma porta fechando para ele, ai Deus, sou dizimista, ai Deus, estou fazendo campanha da porta e fechou. Esse não conhece a Deus. Pode ver que quando as pessoas não conhecem a Deus, elas logo vão questionar a sua fé. Aonde está teu Deus, mamãe? Aonde está teu Deus, papai? Aonde está teu Deus, Rodrigo? Mas você que conhece a Deus, não pode deixar esse mal entrar no seu coração. Se eu conheço a Deus de verdade, jamais vou reclamar pelo pouco que hoje eu vou comer na minha mesa. Se eu conheço a Deus de verdade, jamais vou murmurar por as coisas que não estão fluindo para mim. Se eu conheço a Deus de verdade, irmão, não é assim que eu me relaciono com Ele. Rapaz, eu estou indo para a igreja, mas não sei por que nada está dando certo. É porque você não está conhecendo Deus, você está conhecendo a igreja. Tem quem conheceu bem a placa e defende. Vai morrer abraçado com a placa da igreja. Tem gente que defende a placa, conhece o estatuto, conhece regra, conhece tudo quanto é coisa. Conhece pastor. Mas o Salvador, a pessoa zero intimidade. Eu não quero trazer você aqui para fazer média contigo, para você me conhecer. Eu quero você aqui conhecendo o Santo de Israel, o soberano de todas as nações, o grande Deus, aquele que dá vida, aquele que sustenta, aquele que abre e fecha, aquele que faz acontecer.
Acho que esse irmão não está recebendo bem a palavra, não. Vou terminar, então. Posso terminar? Esse irmão está dando glória. Dê glória, então, em nome de Jesus, irmão. Oh, Jesus amado. Está difícil arrancar um glória dos irmãos. Você acha que Deus não fica triste quando você vê você aqui na igreja quieto, mas lá na sua casa vive murmurando? Para com isso, irmão. É na igreja que você tem que dar glória. Abre a boca e eu vou, hein? Ah, eu não sei cantar, não sei orar. Mas como nem abre a boca para Deus encher? Oxe! Por que não acabamos dele? Abre a boca que eu vou encher. Deus, eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero pregar. Então abre a boca que eu vou encher em nome de Jesus. Satanás quer encher, meu. Mas de reclamar, murmurar, mas é melhor Deus encher em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então não tem juízo pior para você, para mim, do que esse. Quando Deus desiste de nós. É muito forte. O diabo, diga comigo, Jesus já venceu. Jesus já venceu todo principado e o quê? Potestade. Então, irmãos, o diabo, se ele me levanta contra mim, eu tenho o sangue de Jesus. Se os demônios se levantam contra mim, eu tenho o nome de Jesus. Mas e Deus quando me abandona? Segunda Crônicas, capítulo 15, ouve Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Se me buscar, eu vou deixar achar. Se me abandonar, eu abandonarei. Deus é justo. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais ouvir pastor. E estou arrebentando. Examine, pois, o homem a si mesmo. Pega pela sua mente, pela sua memória. E analisa se da forma que você está vivendo, pela sua própria vontade, você está tendo a arcar como suas consequências, suas escolhas? Se você fala que está bom assim, então... Mas se você reconhece que andando do seu jeito, vivendo da sua maneira, não está dando certo, então, se volta para Deus nessa noite. Passe a escutar a palavra de Deus, Ele tem o melhor dessa terra para ti. Eu olho... Apocalipse capítulo 3, ele diz, eu estou a ponto de vomitar vocês. Já pensou Jesus falando isso para a igreja? Já pensou eu achar que estou arrebentando? E Jesus olhando para mim, já estou a ponto de vomitar. Meu Deus, Senhor. Por isso que eu falei que quando nós conhecemos a vontade de Deus... Para nós não provar o juízo vindouro e nem o juízo para a nossa própria. Então quando Deus fala, assim deixei andar na teimosia do seu, Deus está dizendo, eu não vou mais intervir, eu não vou mais ajudar vocês, agora vocês vão seguir e vão arcar com as suas próprias consequências. A salvação, irmãos, ela não começa lá no céu, ela começa aqui, agora, da sua decisão, da sua escolha. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Então lá no dia do Senhor, só será a sentença final. Vinde benditos do meu Pai, e os que não veio, não escutou, apartai de mim para o fogo que arde com fogo e enxofre. Então Deus falou assim, eu não vou mais mexer com vocês, basta. Já pensou Deus falando isso para mim, irmão? Porque Paulo disse, teve um mensageiro de Satanás, que me via me esbofetear, 3 vezes ao dia, me colocou um espinho na carne, o enviado demônio. Eu orei dizendo, Deus, tira.
Mas Jesus falou, não, a minha graça te basta. Então contra o poder do inferno, nós temos a graça de Cristo. Mas quando Deus abandona você, não tem juízo pior do que isso para a tua vida. Quando Deus diz basta. Por isso que muitas das vezes, quando Deus fala não para você, é a expressão maior de misericórdia e de amor de Deus cuidando por você. Você acha que Deus é paparica, nós como filho? Estão pregando um Jesus aí, né? Me perdoa a palavra. Estão pregando um Jesus aí muito amiguinho, né? Cuidado. Um Jesus muito, né? Ele é Senhor em nome de Jesus. Você está na ser vergonhice? Venha. Bora para o céu junto. Não tem isso com Deus, não. É forte, pastor. Pastor, que forte. Pois é, irmão, tem que ser falado. Melhor do que você escutar. Vai, faz tudo o que você quer. O filho pródigo falou, pai, me dá tudo. Mas meu filho, nem morri. Não quero nem saber. Eu quero fazer do jeito. Não serve mais, pai. Eu ficar aqui com o senhor, escutando o senhor, não está adiantando nada. Eu quero viver minha vida. Está cheio de crente assim. Sai do culto como esse. Não aceita reprovação. Não aceita escutar Deus. E continua na teimosia do seu coração. Às vezes, você acha que está andando e porque você quer. Às vezes Deus já te entregou. Já desistiu de você. Por isso que todos os dias, bate o joelho no chão. E peça misericórdia de Deus, rapaz. Peça misericórdia de Deus, mulher de Deus. Para com essa arrogância. Porque se Deus falar, Sandro, basta. Chega. Não quero mais intervir na sua vida. Meu irmão, é pior do que o inferno, do que o diabo, do que os demônios. E tem crente que acha que está arrebentando. Jeremias capítulo de número 7. Jeremias capítulo de número 7. Para de andar hoje, irmão, da forma que você acredita que é certo. Põe a sua vida em ordem. Anda conforme Deus quer. Ele está preparando grandes coisas para ti. Ele está preparando grandes coisas para a tua casa, para a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Em Jeremias capítulo de número 7. Olha o que ele vai dizer aí, ó, no versículo 23, 24. Quem puder encontrar comigo, diga glória a Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 23, 24. Irmãos, não tem juízo pior do que isso para o ser humano. Deus dizer basta. Você falar assim, ó, o diabo quer te matar. O demônio quer te matar. Amém, tem o nome de Jesus. Tem o sangue de Jesus. Ó, Sandro, você tem muitos inimigos. Ó, irmã, a senhora tem muito inimigo. Amém, eu tenho o poder de Deus que me guarda. Agora, ruim é você escutar Deus dizendo, chega, não falo mais com você. Chega aqui para mim, aqui, estou assim assado. Vai chegar para você, assim assado. Amém, eu tenho o nome de Jesus, eu vou orar, Deus vai me abençoar, glória a Deus. Agora é Deus falando comigo. Eu vou deixar você. Faça o que você acha que é certo. Tem hora até na vida, meu irmão, tem gente que você quer ajudar, mas não vale mais a pena, porque não escuta. Então, meu irmão, eu vou falar um linguajar bem rasgado, não é ofensa. Deixa quebrar a cara, quem vai aprender? Deus sabe o seu futuro. E se você conhece a Deus, ora pedindo uma direção para Deus. Cuidado, meu irmão, tem gente ponhando a mão onde Deus está ponhando a espada para tratar. Vai sobrar para você. E se você não tiver estrutura espiritual, você cai.
Ah, eu quero ter dó. Nem Deus tem dó de nós. Deus não age por sentimento de dó. Não sai pregando Jesus aí. Deus tem dó de você. Você não está aprendendo a pregar de verdade. Então não é essa a pregação, não. Deus é justo, irmão. Deus é santo. Então quando você chega na igreja, escuta o não de Deus, agradeça. Oh Deus, obrigado, Senhor. Porque eu achei que seria o melhor para mim. Mas eu conheci a tua vontade. Se a tua vontade está dizendo que isso não é o melhor para mim, eu vou aceitar no meu coração. E vou te servir, vou te adorar em nome de Jesus. Ah, Deus falou não para mim. Eu vou para outra igreja procurar alguém que... Porque tem gente, meu irmão, que vai para lá, vai para cá e a vida nada muda. Porque não é depende de lugar. O que depende é da palavra de Deus em nome de Jesus. Como que nós vamos andar com Deus se não estiver escutando Ele, irmãos? A Bíblia diz, poderão andar de acordo? Não vai ter acordo, irmão. Deus está me mostrando para cá, eu estou indo para cá. Deus está me mostrando para lá, eu estou indo para cá. Não vai ter jeito. Como que Noé andou com Deus? Noé andou com Deus pela fé, em obediência, temendo, obedecendo em nome de Jesus. Se você senta na cadeira para ouvir a vontade de Deus para a tua vida, o que Ele tem para ti, e você está andando da forma que você acha que é o certo, Ele vai te deixar. Ele vai te abandonar. Lá mesmo em 2 Crônicas, capítulo 15, a Bíblia fala que tiveram a nação de Israel por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem profeta e sem sacerdote que ensinasse eles a palavra. E como que eu sei, pastor, que Deus ainda está andando comigo? Por este local que Ele levantou e preparou para você ouvir. Agora, se você senta e acha que é o bonzão, a ponto de que o que Deus está falando não serve para ti, então pronto, meu irmão. Você pode até sentar, mas você vai ser aquele peixe que Deus vai falar, esse não presta. Ele está jogando uma rede aqui nesse local. Que sejamos os bons peixes que vai para o cesto, que é o reino de Deus em nome de Jesus. Que essa palavra traga tremor no coração de todos aqui nesta noite. Tua aliança e teu compromisso não é com esse homem. Já falei na quarta, repito. Ninguém põe na cabeça, estou ajudando o pastor, estou indo para a igreja do pastor. Ninguém está fazendo isso aqui, irmão. É do altar para a igreja, para a nave. Se eu não vigiar e não obedecer essa palavra de Deus, isso também pode ser o mesmo juízo para mim. E quantos acham que está arrebentando? Porque está cantando? Porque está pregando? Mas deixa eu falar algo para você, não escandaliza. No inferno vai estar cheio de gente que estava dizendo todos os dias, eu amo Jesus. No inferno vai estar cheio de pessoas que diziam que amavam Jesus. Mas por que então que foram para o inferno, pastor? Porque não adianta somente dizer que ama e a vida não ser de acordo com a palavra dele. Se for para me te enganar aqui, a ponto da sua alma não ser salva, eu não sirvo para pregar a palavra para você. Eu não quero que você senta aqui e seja enganado, mas se a verdade está diante de nossos olhos, que esta verdade abra os nossos olhos. Se você acha que está arrebentando, vivendo do seu jeito, se você acha que está tudo certo, então viva. Mas se você reconhece, é humilde para dizer, eu sou dependente da voz de Deus, eu sou carente do Senhor, então é aqui, é nessa voz, é nessa palavra, que você obedecendo, tudo dará certo para ti em nome de Jesus. Eu não perco tempo não, meu irmão. Culto é quarta. Seu patrão amanhã não vai falar, ô irmão, vem trabalhar. Você sabe o seu compromisso com Deus. Para, meu irmão, está na hora da igreja virar adulto, ter maturidade espiritual em nome do Senhor Jesus. Lá em Romanos, ele diz que tem coisas que vai ser indesculpável. É aquele crente Moisés que Deus está chamando, que Deus está querendo fazer, que Deus está querendo, mas vive dando desculpa, é longe, não posso, eu ganho pouco, não sou fiel, não dá, para, irmão.
Toma posição de quem você é na presença de Deus. Prega para sua família que precisa ouvir a palavra. Prega a verdade, viva a verdade. Para de viver sua aparência, religiosidade. Para com isso. Viva o amor de Cristo. Viva aqui na presença de Deus. O relacionamento, a intimidade, a comunhão com Deus. Deus quer usar sua mão para ser instrumento dele. Deus quer usar sua boca. Deus quer usar seus olhos. Deus quer usar sua vida para servir a ele em nome de Jesus. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é bem, nem tudo é material. Nem tudo é homem, nem tudo é mulher, nem tudo é sexo, nem tudo é prazer. E a tua vida espiritual? E a tua alma? Hoje mesmo ele pode dizer: Sandro, eu vou pedir a tua alma. O que eu vou ter para preparar para Deus? Deus, eu consegui comprar um carro zero. Eu nunca pedi isso para ti. Um monte de igreja fazendo um monte de coisa que Jesus nem pediu. Jesus nunca pediu bazar. Jesus nunca pediu um congresso. Jesus nunca pediu conferência. Jesus nunca pediu essas coiseiras todas. Nunca pediu cantina. Jesus nunca pediu nada disso. Ele pediu para que ele viesse ser glorificado. Quando eu saí lá do Cristo Rei, que Deus falou assim: eu estou levando para Juína. Eu liguei por irmão, não liguei, irmão? Para confirmar. O irmão falou: então é de Deus, pastor. Deus falou que ia trazer uma obra. Ele sabe disso. Aí eu fui orar a Deus. Olha o que eu falei para minha esposa. Falei: vamos agarrar 21 dias? Bora agarrar. 21 dias. Jejum, eu jejum. Bora, 21 dias. De meia-noite até 10 horas. Agarramos. Tudo isso para aqui acontecer, irmão. É assim, não tem que ser oração. É fácil, não é? Tem que orar. Diga glória a Deus. Fala: Deus é fiel. Fala para o teu irmão: Deus é fiel. Mas precisamos ser fiel também a Ele. Aí eu falei para minha esposa: vamos chegar lá, vamos fazer assim assado, vamos vender, vamos... Irmão, na mesma noite que eu falei tudo isso para ela, o Espírito Santo me visitou. Se você for para lá com essas ideias suas, você vai perecer naquele local. Eu na hora, falei: Jesus, me perdoa pelo meu pecado pequeno, pelo meu pensamento pequeno, de não achar que o Senhor vai dar providência para mim. Já querendo fazer do meu jeito. Essa é a teimosia do nosso coração. Você quer contar com os seus recursos. Você quer contar com as suas condições. Não conte com nada que é seu, não. Se você obedecer, Deus vai te dar tudo para ti. Você vai ser uma bênção para Ele. Ele está dizendo: abre a boca, eu vou encher vocês. Às vezes nós fica assim: ai, meu Deus, eu tenho que fazer assim assado. O que nós pregamos na quarta-feira? Vou refrescar a mente dos irmãos. Que não servimos a Deus por acaso, servimos a Deus com propósito. O irmão falou muito propósito. A visita que eu fui fazer para esse homem, essa semana, ele já pegou a palavra, tomou para ti. Ele falou: pastor Sandro, quando eu estava na pindaíba, tudo para mim amarrado. Ele falou: eu fiz uma oração. Eu falei: qual, irmão? Deus, eu não quero dinheiro. Eu quero uma direção. Eu quero uma ideia. E Deus deu para ele. Nem sempre Deus vai dar tudo pronto, mas a direção Ele tem para ti. Deus, eu quero uma direção, Pai. Senhor, eu quero uma direção. Me dá uma direção. Ele vai dar. O povo murmurava: água amarga, Moisés. Para que você trouxe nós para cá, morrer de sede? Moisés orou: Deus, o que eu vou fazer? Deus falou assim: olha para lá, Moisés. Olhei, um galho de árvore, pega aquele galho, quebra aquele galho, joga nas águas e as águas vão se tornar doce. Ora na direção que Deus vai te dar. Mas não seja preguiçoso nem preguiçoso, irmão. Nem inconstante, você tem que abraçar o negócio. Para terminar, Jeremias 7, versículo 23 e 24. Quem encontrou, diga amém. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz. Quantos creem que está ouvindo a voz de Deus aqui? Diga amém. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso. Deus não tem compromisso, quem não tem compromisso com a palavra dele, irmão. Ele só será meu Deus, o meu Senhor, se eu escutar a sua voz. E vós sereis o meu, andai em todo o caminho que eu vos, para que vos vá bem. Olha o 24.
mas não deram o quê? Nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios o quê? Conselhos. Eu sei o que é bom para mim. Nada, o pastor não sabe de nada não, realmente eu não sei mesmo. Por isso que eu estou pregando a palavra e Deus falando comigo e com você. E na dureza do seu, como que o nosso coração é? Maligno, mal. Nosso coração é bom, irmão? Você já deve escutar isso aqui, ó. Vai pelo teu coração. Nunca mais você vai dar ouvido a essas coisas. Porque o nosso coração é mau, irmãos. E quando nós andamos pelo coração maligno, olha o que acontece. Andaram para trás e não para adiante. Meu Deus. Então, esse é o pior juízo que pode ter para a gente, irmão. É a pior sentença. Você escutar Deus dizendo, basta. Chega. Deixa ele. Um dia eu escutei uma frase, eu não sei se foi de um pastor, que falou assim, que quando Deus quer punir alguém, dá exatamente o que ela quer. Eu quero. Vai lá, então, você quer? Não, vai, pega. Aquilo mesmo que ela queria tanto, é o que vai trazer para a pessoa sofrimento, tristeza, decepção. Meus amados irmãos, espere em Deus, confia nele, descansa nele, o mais ele fará por ti. Deus sabe o que cada um aqui precisa. Deus sabe o que cada um aqui precisa. Diga amém. Romanos capítulo 1, e eu vou orar com vocês. Romanos capítulo 1. Liga não que o nosso culto termina daqui a pouco, irmãos. Porque a palavra de Deus é ministrada aqui, igreja. Diga graças a Deus. Só para terminar, Romanos capítulo 1, versículo 28. Por que a humanidade está assim, pastor? Porque a humanidade deixou a Deus de lado. Por que o mundo está assim, pastor? Porque Deus está deixando cada um andar do jeito que eles querem. Mas aquele que quer andar do jeito que quer, ele vai ter que arcar as consequências também da sua vida. Você já deve ter visto essa frase assim, ó. Que no inferno, o que mais vai ter é pessoas dizendo, eu vivi como eu quis. Nem sempre, irmão, você viver como você quer, será bênção para a tua vida. Pastor, eu quero viver só curtindo, viajando, é bom. Claro que é bom. Mas nem sempre isso é bênção para a nossa vida. Em Romanos capítulo 1, versículo 28. Olha o versículo 28 em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de quem? Do próprio Deus. De Deus. O que nós estamos recebendo aqui hoje? O conhecimento de? A vontade de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Toda vez que eu ouço a palavra e não dou ouvido à palavra, eu vou para trás, nada vai dar certo. E tudo aquilo que eu estou pensando na minha mente, que eu acho que é bom para mim, a Bíblia está falando que Deus está reprovando. Vou fazer isso, eu tenho isso. Quando você planeja coisas que não vêm de Deus,
é pecado, a Bíblia diz. Você está orando por essas coisas que você está pensando em fazer? Jesus falou assim, antes de você seguir, senta e calcula primeiro como vai gastar. Eu vou, antes de começar uma construção, né? O que mais tem hoje? Desviei. Não calculou bem que seguir a Cristo é pagar preço todo dia. Então, se você batizou, agora segue com firmeza. Ou se você está pensando em batizar, não vá batizar para amanhã ou depois falar, banhei lá, eu vou desviar. Para com essa conversa. Calcula bem. Sua família vai te perseguir. Você vai enfrentar calúnia. O inimigo vai vir furioso para cima de ti. Mas lembra de uma coisa. A partir do momento que você caminha com Deus, Deus caminha contigo. E mais importante do que ter muita gente caminhando contigo, é ter a presença de Deus, que te dá descanso, que te dá segurança, que te livra, que te proteja de todo mal em nome de Jesus. Essa crentalhada que fica aí, jogado nos cantos, me desviei porque nunca calcularam o preço de seguir Jesus. Jesus falou, antes de você construir uma casa, calcula, vou gastar 10 bolsas de cimento, a mão de obra do pedreiro, para que quando você não começar e não terminar, seja motivo de chacota. Como tem muitos aí, nos bares da vida, nas biqueiras da vida, no mundo da vida, que um dia sentaram nessa cadeira como você e eu, ouvimos a palavra de Deus, mas não quiseram dar ouvido à voz do Senhor. Olha como está a vida, andaram para trás e não para frente. Agora, se você quer teimar com esta palavra, é por tua conta e risco, ele está dizendo. A sua cabeça é a tua sentença, não é eu que vou te salvar, não. Se você acha que vivendo até agora sem Deus você está arrebentando, ou você está se arrebentando, você vai analisar. Para mim, um dos grandes milagres da igreja é esse. Que quando alguém está ouvindo a palavra de Deus, aquela palavra está levando ele a refletir como a vida dele está. Analisar como está a vida dele. E quando ele levanta, ele toma uma posição. Ele diz, glória a Deus. Esta palavra veio como uma flecha no alvo do meu coração. Mas foi tudo que me precisava para me curar, para me restaurar, para me despertar para a verdadeira vida que tem para mim nesse mundo. Que não é aquela que eu achava, mas é aquela que Deus tem para mim. Por isso que eu não quero, meu irmão, ser responsável pelo sangue de ninguém aqui. Se amanhã ou depois você estiver tomando tombo na vida, não é por causa de pastor não, de igreja não. Arca com as suas próprias consequências. Conversa fiada, é só o pastor que tem responsabilidade aqui não, meu irmão. Toda a igreja tem responsabilidade. Toda a igreja aqui é uma alma. É pastor isso, pastor aquilo, pastor não visita, pastor não faz. E você faz o quê? E sua responsabilidade como ovelha? E sua responsabilidade como crente? Nós está cheio de condenar político incorrupto, né? E nós? O irmão tomando ceia, o irmão dizimando, e chegou para mim, depois do culto, pastor Sandro, é pecado eu fazer gato? Falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão, é pecado fazer gato, lebre, coelho, irmão, tudo, irmão. Oxe, irmão. É triste, irmão, ainda tem crente que pensa assim, irmão. É capaz de passar no mercado, a caixa devolver um troco errado, ainda pegar e embolsar e fazer glória a Deus. Outro está dizendo, Deus, guarda na minha viagem. Mas aí ele está proibido ultrapassar. O crente está ultrapassando, está fazendo coisa errada. Aí se arrebenta tudo lá, aí Deus não me guardou. Deus guarda quem guarda a palavra. Deus guarda quem sela a palavra. Para mim o maior milagre é esse. Quando termina um culto desse aqui, você fala, glória a Deus, pastor, a palavra falou comigo. Eu vou tomar posição na minha vida. Porque do jeito que está, eu não vou longe não. Irmão, quando eu escutei essa palavra, foi esse irmão da visita, outra coisa que ele falou para mim, que mexeu comigo, foi essa. Ele falou, pastor, todo domingo eu estava na missa. Eu falei, estava. Mas o dia que eu abri a Bíblia, ele está dizendo que nem foi quem pregou, e escutei a palavra de Deus, nunca mais eu quis saber de igreja católica. Ele falando, o testemunho dele. Olha aí, irmão, tomou posição.
Agora Deus está falando, e eu estou teimando, meu coração é maligno, meu coração é duro, meu coração não se dobra, meu coração tendência dele é errar, tendência dele é pecar, porque olha o que está escrito aqui, ó, Deus entregou numa reprovação mental, versículo 29, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamar. Esse é o coração nosso, meu irmão, que quando nós não queremos andar pela palavra de Deus, queremos andar pelo nosso coração, olha como que é o nosso coração, cheio de injustiça, cheio de malícia, cheio de avareza, cheio de maldade, possuído de inveja, homicídio, amém? Ah, fulano viu no celular e matou porque viu o celular. E que celular que tinha quando Caim matou o irmão dele, irmão? O coração do homem que está toda sujeira. O coração do homem que está toda coisa ruim, irmão. É aqui dentro. Jesus disse que o que entra, para no ventre e sai para um lugar que você sabe onde sai. Isso não faz mal para o homem, não. Eu sou assim. Eu estou comendo, tem cabelo, eu tiro o cabelo e como. Tem gente que não come mais porque vê o cabelo. Eu não estou nem aí, mas eu pego, tiro o cabelo e como mesmo. Se caiu meu bife, se caiu o que for, eu bato a terra. Aí o irmão esse dia falou assim, pastor, que nojo é o quê, irmão? Vai sair daqui a pouco mesmo? Eu vou comer, vou desperdiçar minha comida. Jesus disse que não é o que entra que faz mal, mas é o que sai. Porque sai do seu coração. Tem dia você escuta umas palavras duras que arrebenta você. Antes você falasse, fulano, se me desse um murro, eu ia mesmo. Porque é o coração que é mal. Se não for, meu irmão, a presença de Deus enchendo a nossa vida, se não for a misericórdia de Deus, o seu coração só vai te arrebentar, só vai te levar a enganar. Ai, pastor, eu achei que, pastor, eu achei que era aquela coisa. Não é, porque o seu coração engana. Por isso que você tem que orar a Deus. Isso que você quer fazer amanhã, isso que você quer fazer depois, você está orando a Deus? A Bíblia não, mas se você não orar pelas suas decisões, depois pela consequência vai ser pior. Hoje eu sou assim, irmão. Às vezes eu e minha esposa ficam assim, nós podíamos fazer isso na igreja, aí eu vou orar. Deus, o Senhor vai agradar, qual o propósito do Senhor? O Senhor quer isso? Aí Deus fala, não quero nada disso, continua só do jeito que está bonitinho, direitinho, anda assim que você vai vencer comigo. Então a gente tem que obedecer. Porque às vezes você fica tentado. Eu tenho que fazer. Não guarda, espera, persevera no Senhor. Olha o versículo 30. Caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha como que é o coração, meu irmão. Desobediente ao... A gurizada hoje está dando trabalho, irmão? Sim ou não? Tá, porque é do coração. A mãe faz de tudo, coitada. A mãe não dorme. A mãe deixa de comer para dar para o filho. A mãe se vira para abençoar. Mas o filho, desobediente. Então esse tipo de coisa, irmão, Deus está dizendo que Ele entregou. Ele entregou. Depois você leia Romanos 1, do 18 até o 28, você vai ver. Deus fala assim, basta... Vão entregar a humanidade, quer viver do que eles acham que está certo? Então vai, mas eles não sabem que do jeito que eles estão vivendo, o final é o inferno para eles. Quando Deus dá sentença, o juízo, pior do que o diabo e o demônio me perseguindo, é Deus dizer, vá. Anda com as suas próprias pernas. Essa é a pior sentença. Então, meus amados, não queira escutar isso de Deus. Não queira essa sentença para a tua vida. Por isso que você está conhecendo a vontade de Deus todos os dias, para viver ela, para obedecer, para fazer tudo com gratidão a Deus em nome de Jesus, para fazer tudo com louvor a Deus, sem obrigação, sem nada de provar nada para os outros, com louvor, obediência, gratidão a Deus em nome de Jesus. Meu irmão, Deus só quer isso para a sua igreja. Eu não sirvo por mérito, eu faço por gratidão, eu faço pela obediência, eu faço porque eu tenho prazer em agradar o meu Pai. Meu irmão, aí a igreja fica leve.
Você vem, ó, você sente a presença de Deus, a comunhão de Deus. Ô, meu irmão, você é curada, você é curado. Você talvez escutou um Deus que, meu Pai, meu Deus, não, olha a vontade dele aqui. Abre a boca, eu vou te cuidar. Eu vou te dar o maná. Eu vou abrir mar, eu vou andar contigo. Só me escuta, minha filha. Só me escuta, meu filho. Então, irmãos, aí no versículo 31 e 32, para nós orar: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, do que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim. Sabe por que tem muita gente que às vezes passa a mão no pecado dos outros? Porque ele está vivendo igual. Olha o que Deus está falando. Porque alguém que está escutando a Deus e quer a sua alma salva, não vai passar a mão no seu erro. Se você encontrou um pastor que disse, não precisa mudar, e mesmo você com tua consciência entender que precisa mudar, esse camarada, irmão, ele está tão no inferno como aquela pessoa que está escutando ele. Pastor, só faz salvação. E eu vou falar do que aqui, meu irmão? Vou falar de jogo de bicho? Vou falar do jogo? Irmão, hoje teve jogo, o time tal ganhou. É isso. O propósito aqui nessa igreja, quando você sair da sua casa, Deus vai falar comigo naquele lugar. Eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Fica de pé no seu lugar. Eu não quero essa sentença para a minha vida, irmãos. E nem você. O juiz da humanidade é esse aqui de Romanos. A própria humanidade, a Bíblia diz que caminha em passos largos para o inferno, irmão. Porque toda a humanidade, ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber do plano de Deus. Antes de fazer uma oração, irmãos, eu quero convidar essa igreja. Quarta-feira eu vou fazer um culto de ação de graça aqui. Não aqui, talvez aqui fora. Convidar os vizinhos. Quero que todas as igrejas venham estar conosco. Depois que eu fizer esse culto aqui de ação de graça, irmão, aqui nesse espaço aqui, eu quero que você abra a porta da sua casa para nós pregar a palavra lá. Deus está me cobrando isso. Qual é o dia, pastor? Pode ser toda sexta-feira você abrir a porta da sua casa para pregar a palavra lá e fazer um culto lá. Jesus está voltando, meus irmãos. Vamos abraçar com esse evangelho em nome de Jesus. Pastor, eu ouvi essa palavra. Quantos ouviu essa palavra? Eu quero te chamar aqui na frente. Se tiver alguém aqui, irmãos, que precisa dessa misericórdia de Deus, vai dizer: Senhor, se o Senhor me recebe, eu quero também te receber. Se o Senhor me aceita, eu quero também te aceitar. E quero andar contigo. E quero ter minha vida abundada. Se tiver alguém, pode vir aqui na frente. Feche os olhos, os demais. Nós queremos te conhecer cada vez mais. Não liga para o horário, não. Sempre termine aqui mesmo, esse horário. Feche os teus olhos. Se tiver alguém aqui, quer vir aqui na frente, receber uma oração, que de repente reconhece que está tudo dando errado para você. Que nada está dando certo para ti. E você reconhece que vivendo assim, andando assim, nada mais vai dar certo para ti. Enquanto o louvor canta e a igreja louva, a igreja vai em espírito também aí. Se você quiser vir receber esta oração, eu quero orar para você. Pastor, eu quero sair daqui andando no caminho de Deus. Eu quero sair daqui andando com sede de Deus. Quero estar em ti. Toda a minha vida eu entrego.
não há outra além de ti. Deus chamando você, venha. Tudo que eu possa conquistar Não se compara a tua presença. Nós oramos para você estar aqui hoje, irmão. Deus te trouxe. Tenha o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Ele tem mais, igreja. Eu quero mais te conhecer e prosseguir, e te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero é estar em ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outra além de ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tudo que eu possa conquistar não se compara a tua presença. Nem é o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que eu já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir e te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer. Aleluia, Jesus. Prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, aí aonde você está, essa é a voz do Senhor que falou contigo nesta noite. Essa é a voz do nosso Deus que falou no nosso coração. Ele diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quantas são as pessoas, ó Deus, que pensam, meu Pai, estão vivendo aquilo, meu Deus, que elas querem viver e no final terão uma vida que acabou. Essa é a grande mentira, Pai, que é pregado no mundo. Morreu, acabou. Viva a sua vida, porque tudo passa rápido. Não faça isso, irmãos. Esse é o grande engano que muitos estão escutando. Outros apenas estão dizendo: para que eu vou ouvir a Deus? Para que eu vou escutar a Deus se tudo para mim está dando certo? Eu não preciso ir para a igreja. Eu sou bom. Eu pago minhas contas.
ajuda as pessoas. Isso é a falsa segurança, porque nada disso é o caminho, a verdade, a vida. Só tem um que é o caminho, a verdade, a vida, e é Jesus. É nele que você tem a direção. É nele que você tem a vida eterna. É nele que você tem cuidado. Então, aí é onde você está. Reflita. Como está a sua vida até aqui diante dessa palavra? Porque Deus, a vontade dele para a nossa vida é soberana a ponto de ninguém ter maior influência para atrapalhar mais. Desde quando você decide obedecer os mandamentos do Senhor. E andar de acordo com aquilo que ele tem ensinado para você. Mas se você acha que vivendo do seu modo, vivendo da sua maneira, do seu jeito, é assim que está bom, então Deus, ele não vai intervir mais. Porque ele disse para aquele povo: basta, chega, eu estou a ponto de vomitá-los. Quantas vezes ele disse para Moisés, irmãos: eu vou matar esse povo, porque eles são um povo de dura serviço, são um povo obstinado. Seja humilde para você andar com Deus, homem, mulher. Aceita a repreensão, a exortação. Se tem alguém que sabe os seus dias, é Ele. E Ele tem o poder de livrar você, de guardar você, de não fazer você tropeçar mais. Porque o caminho de Deus é reto, é plano, é maravilhoso. Então, meu Deus e meu Pai, que cada um de nós aqui ouvimos a Tua palavra, Senhor. E o Senhor falou, meu Deus, ao coração de cada pessoa aqui nesse local. E que cada um, meu Deus, como um filho e uma filha amada, obedeça ao Pai. Obedeça ao Senhor, meu Deus, o Criador de todas as coisas. Ele tem vida eterna para ti, Ele tem salvação para ti, Ele tem descanso para a tua alma. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem visto o seu sofrimento. Ele tem visto o seu choro, suas lágrimas. Ele tem visto você. E Deus é tão bom que te trouxe aqui hoje para falar contigo que tudo isso é apenas a consequência das suas próprias escolhas. É porque até agora você só está andando no teu coração. Mas agora Ele está mostrando a palavra. Ele está mostrando quem Ele é. Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele quer cuidar de você. Deus, Ele tem refrigério para o coração de cada pessoa que está aqui cansada, sobrecarregada. E no final de tudo, você terá a vida eterna em nome de Jesus. Eu não digo para os irmãos que não vai ter mais luta, não vai ter mais prova. Não, vão ter. Você ouviu o testemunho do servo dele. A Bíblia fala que o justo ele vai passar por muitas lutas, mas o Senhor o livra de todas. Como livrou esse servo, livra também todos nós. Então, se tem alguém que hoje você pode parar e ouvir, é a exortação de Deus. E todos digam amém. Irmãos, vamos fazer a oferta. Pega nas suas mãos seu envelope.